Olá, meus caros amigos, aqui é Marcelo Pavan. Esse é mais um podcast aqui da ID Quality e hoje, eu vou falar um assunto importante. Eu espero que você esteja aí sentado, preparado. Curta, aperte os cintos e reflita sobre o que nós vamos conversar hoje. Hoje a gente vai falar sobre comunicação. E para isso, dentro do meu livro, se você não tem esse livro ainda, Nova Cultura da Qualidade com uma gestão estratégica e empresarial de sucesso, eu recomendo que você o adquira, tá? Editora Esparta, ok? Bom, a gente vai falar sobre comunicação, mas um viés para você entender a importância do que é a comunicação, tá? Eu quero te dar um contexto um pouco diferente. Então aqui no meu livro eu trago um ponto que é a espiritualidade e você vai entender como um livro como esse daqui, ó, a Bíblia Sagrada, ela já trazia informações sobre o poder da comunicação, né? Vamos lá. No começo, no primeiro capítulo do Gênesis do livro, começa assim. Eu vou ler só algumas partes mais focadas na parte da comunicação que eu quero transmitir para você. Então vamos lá. E disse Deus, haja luz e houve luz. Aí é o momento da criação, né? E chamou Deus luz de dia e trevas de noite. E Deus fez o firmamento, e Deus chamou o firmamento de céu. Tá? Então vai. E disse Deus, ajuntem-se as águas do céu em um lugar e apareça a terra seca. E assim foi. E disse Deus, no outro contexto, produz a terra, a relva, a erva e dê sementes, e árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. E assim foi. E vai lá embaixo. E disse Deus, haja luzes no firmamento do céu para separar dia e noite. Né? A lua, vai falar da lua, né? Das estrelas. Tá? Aí lá embaixo. E disse Deus, produzam as águas abundantes criaturas viventes que se movam, que possam voar no céu, no vasto firmamento. E Deus criou grandes baleias. Tal. Você pode continuar no contexto. E disse Deus, produz a terra criaturas viventes segundo a sua espécie. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E tudo o que ele disse se fez. Bom, por que eu estou entrando dentro desse contexto? Porque é importante entender o poder que as palavras têm. As palavras, elas geram vibração que podem levar para uma condição mais positiva ou podem levar para uma condição mais negativa. Depende de como você diz e do que você diz. Palavras carregam emoção, carregam vibração. Nós, como somos energia, capturamos energias, vibrações, e elas podem nos potencializar ou elas podem nos enfraquejar. Né? Então, o grande contexto é entender essa questão da comunicação. E por que eu estou trazendo esse assunto do poder da palavra, né, e da questão da comunicação? Porque, olha, hoje nós nunca tivemos tantas gerações tentando trabalhar no mesmo ambiente, tentando produzir no mesmo ambiente. Né? Hoje a gente tem mais gerações juntas trabalhando do que antigamente. Então eu vou trazer um contexto para vocês, as principais gerações, né? Que aí não sou eu quem diz, é a própria psicologia, até trouxe aqui um resumo da psicologia, para a gente falar um pouco sobre elas, tá? É claro que tem uma geração nova vindo agora de 2025 em diante, mas eu não vou tratar disso porque essa geração, obviamente, ainda não está no mercado de trabalho. Né? Vou tratar das principais que já estão atuando no mercado de trabalho. A gente começa lá, né? Lembrar dos meus pais, dos meus irmãos que eram mais velhos, né? Os baby boomers. Baby boomer de 1946 até 1964. Esta geração tem uma questão cultural bem peculiar. Todas têm, mas essa tem uma cultura bem peculiar. Por quê? Porque elas valorizam a hierarquia, elas são leais e elas querem o quê? Estabilidade. É o que elas buscam. Elas querem estabilidade, hierarquia, eles aceitam a hierarquia, eles se dão bem com a hierarquia, né? E eles são leais. São aquelas pessoas que vestem a camisa, né? E tem uma comunicação direta e uma comunicação formal.
Essa geração é aquela geração que pensa assim, olha, eu não preciso contratar alguém para pintar minha casa, eu mesmo pinto. Eu não preciso de ninguém para consertar a minha parte elétrica, eu mesmo conserto. Deu problema no meu carro, eu vou tentar resolver primeiro, se eu não conseguir, eu levo no mecânico. É assim, né? Essa geração, elas são assim, elas assumem grandes responsabilidades e elas atuam dentro dessas responsabilidades, né? Então, é uma geração fiel, é aquela que ficava 10, 20 anos numa empresa, às vezes aposentava na empresa, tá? Por questão de lealdade mesmo, né? Eu vejo, por exemplo, meu sogro trabalhou na rede ferroviária, ele já é um aposentado, está indo para 90 anos, está com 80, se não me engano, 88, mas assim, você fala de trem até hoje, ele chora, por quê? Foi a vida dele, entendeu? Então é a característica da geração Baby Boomer. Essa geração produz uma outra geração que tenta passar esses valores, né? E elas adquirem ainda um pouco esses valores, que é a geração X, que é a minha geração. Eu nasci em 71, é a geração de 65 que vai até 1980. Essa geração já está num ambiente um pouco diferenciado, porque o mundo vai evoluindo, vai entrando novas tecnologias, vai mudando alguns conceitos. Então, eles valorizam o quê? Autonomia e eficiência. São pessoas que buscam eficiência e eles querem o quê? Autonomia. Eu meio que não preciso muito de chefe. Eu sei o que tem que fazer e eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eles querem autonomia para tomar decisão. Enquanto a outra geração não, essa geração quer um pouco mais de autonomia. O que eles valorizam? Autonomia, comunicação objetiva, e crescem com cobranças, eles se adaptam, eles sabem que tem cobrança, mas eles têm uma questão muito interessante, que é a flexibilidade. Eles conseguem se adaptar ao ambiente, principalmente quando mudam de empregos, né? Coisas que eram diferentes dos baby boomers. Eles têm aquela condição de sair de um ambiente e ir para outro, né? E de se contextualizar até mesmo de ambientes diferentes dentro da própria organização. Então eles são uma característica que são mais flexíveis. Essa geração, por conta dessa autonomia, gera uma nova geração chamada geração Y, ou Millennials, né? Millennials, que é de 81 até 1996. Então, como agora eles são criados um pouco mais soltos, né? Eles valorizam o propósito, eles querem feedback, eles querem crescimento rápido. Eles não querem mais esperar tanto como a geração Baby Boomers. Eles querem velocidade, eles querem as coisas mais rápidas. Então, essa questão do aumento da velocidade no que você vê no tempo hoje, vem com essa geração, tá? Que é a geração Y. Eles valorizam muito os porquês. São uma geração muito questionadora. E tem uma comunicação mais horizontal. Eles preferem comunicar entre pares do que entre liderança, tá? Eles preferem mais a comunicação horizontal do que a comunicação vertical. Tá? Então você está percebendo algumas características de cada geração. É importante você entender isso, porque essas gerações, dentro do ambiente, eles trazem essa cultura. Tá? E por fim, essa geração Y traz aí a geração Z, que é de 97 até 2012. Eles são nativos digitais. São os digitais, eles não são mais analógicos, são pessoas que são digitais. Valorizam liberdade e flexibilidade. Eles querem o sentido das coisas. Não aceitam ordem sem contexto. São pessoas que é difícil você dar uma ordem se você não der um contexto para ela, do porquê que ela está fazendo aquilo. Eles preferem criar conteúdos a serem rígidas. Então eles não gostam de ambientes rígidos, ambientes duros. Eles preferem mais liberdade. Eles querem liberdade para trabalhar. Querem trabalhar home office. E mais, esta geração, agora a gente entra num contexto importante. As outras gerações, elas estão saindo do ambiente de trabalho. Estão se aposentando, estão saindo. E essas gerações Y e Z estão tomando esse ambiente. Só que muitos líderes e muitas organizações ainda são daquela outra geração, tentando conversar com essa geração. E hoje está uma grande dificuldade de mão de obra. Por quê? Porque principalmente essa geração Z está indo mais para o YouTube, quer produzir coisas sozinhas, quer mais liberdade, essa questão de empreendedorismo, etc. Eu quero ser eu, dono de mim mesmo. Essa questão de quero ser eu, dono de mim mesmo, tem muito peso
dentro dessa geração Z. Então, dificilmente eles vão aceitar uma ordem. Tá? Então, aí, as pessoas falam assim, mas essas pessoas agora só querem ser youtuber, quer ser gamers. Isso são um bando de pessoas que não querem trabalhar. Não é que eles não querem trabalhar. Não é isso. É que eles mudaram o paradigma. Você ainda não mudou, provavelmente. Não estou dizendo, né? Você provavelmente, se está sofrendo com isso, é porque provavelmente você não mudou o paradigma. Entende? Não é questão de preguiça. Eles mudaram a mentalidade. Agora, você se adaptou com essa mentalidade? Então aqui a gente tem aqui o choque de comunicação. O conflito não é por questão de caráter, é uma linguagem de expectativa. Tá? Então, vamos a exemplos reais aqui, tá? Os baby boomers, chamados da geração Z descomprometida, né? Baby boomers acham que a geração Z é uma geração descomprometida. Então você tem o cara do baby boomer aqui e vendo esse cara aqui que quer ser youtuber trabalhar, o jeito que ele trabalha, fala, esses caras não têm comprometimento. Pronto. Criou um bloqueio de comunicação. A geração Z acha a liderança muito autoritária. Lembra que eles querem mais liberdade para trabalhar? Eles acham a liderança muito autoritária. E a geração Y, a geração X, que é a minha, fica no meio desse contexto, entre a geração Z e os baby boomers. E aí fica tentando equilibrar essa situação. Então, aquela geração millennials, né, se frustram pela falta de escuta. Eles querem um contexto, eles querem entender um contexto. Então, eles querem ser ouvidos. Tá? E eles não têm isso. Muitas vezes não tem isso. E aí tudo isso gera um problema de comunicação intenso. Quais são os pontos mais críticos que isso traz? Ordem sem explicação. Falta de feedback. Excesso de rigidez. Falha no sentido do trabalho. Por que eu estou fazendo aquilo? Então, isso gera na comunicação ruído e desgaste. Gera isso, todo esse contexto acaba gerando um ruído, um desgaste muito grande. Por isso que você vê hoje NR1, por exemplo, falando de conceitos psíquicos, né? Para trabalhar as questões mentais. Por quê? Porque tudo isso não é um desgaste físico do trabalho, é um desgaste mental, de adaptação, de não aguentar mais, de não aguentar pressão, não aguentar o jeito como as coisas são feitas. Então, precisa-se mudar o paradigma. O líder ele precisa navegar dentro dessas gerações para conseguir o objetivo que a empresa quer. Então, nesse livro e dentro da minha formação, do QV 360 na organização, eu falo do líder nexalista. O que é o nexalista? O nexalista, ele navega por essas gerações, ele entende outros contextos, ele não é só um especialista, ele lê sobre outras coisas, ele junta o humano, o psicológico com a liderança técnica, com a especificação técnica que ele tem. Ele precisa entender isso, ele precisa ler mais, ele precisa abrir a mente, explodir a mente dele e fazer com que as pessoas consigam entender o que ele está falando. Então ele consegue dar o feedback, consegue dar a mensagem para que a empresa conduza, né, que eles conduzam a empresa ao resultado esperado. Tá? Então, essa é a grande dificuldade que nós vemos hoje. Quais são os pontos negativos e positivos? Vamos lá. Baby Boomer, o que esses caras têm? Eles têm experiência, eles têm disciplina, visão de longo prazo. Eles sabem esperar, eles buscam estabilidade. Então, tem disciplina, experiência e visão de longo prazo. A geração X, eles são pragmáticos, eles querem entregar. Então, a minha geração, ela é mais pragmática. Por isso que vocês dão um problema com a geração Baby Boomers, né? Eles querem detalhar algumas coisas e a gente já entendeu. Por que a gente já entendeu? Porque a gente estudou um pouco mais do contexto. Isso eu não estou generalizando, tá? Eu não estou dizendo que todo mundo é assim. Mas na grande maioria é. A geração X ela tende a ser mais pragmática. Por isso que você vai vendo evolução. Quando você chega na geração Z, eles querem as coisas muito rápidas. E é isso que você está vendo hoje nas organizações. Tudo muito rápido, tudo agindo muito rápido. Você não vê o McDonald's? Contrata só gente nova para que seja rápido. É a nova cultura. Tá? Então os minimals, né, querem inovação e questionamento saudável. Eles não querem mais serem punidos. Eles querem um questionamento, mas de uma forma positiva. Uma crítica
construtiva. Tá? Eles buscam muito essa questão da inovação, fazer diferente. Tá? A geração Z busca criatividade, tecnologia e velocidade. Z, criatividade, tecnologia e velocidade. Quando nós não temos uma comunicação alinhada no ambiente, dentro desse contexto, o que nós temos? Rigidez excessiva, impaciência. Eu entendo uma coisa, eu falo uma coisa, a pessoa entende outra. Falta de compromisso percebido, a pessoa vai embora, larga, e hoje as pessoas largam o emprego mesmo, diferente dos baby boomers, tá? Se eles podem entrar meio-dia, não gostou da empresa, à tarde nem volta. Tá? Porque eles sabem que eles vão conseguir alguma coisa de um outro jeito. Falar, não vou ficar aqui aguentando isso não. Tá? Então tem paciência, falta de compromisso percebida e conflito de autoridades. Eles têm... A autoridade precisa ser repensada, né? A liderança precisa ser repensada dentro do contexto dessa nova geração. Ok? Mas ó, o problema aqui que a gente está falando não é um problema de gerações. É o contexto que tem que mudar. Tem que entender esse contexto. Tudo evolui, não dá para a gente ficar parado. Porque antigamente as mudanças elas ocorriam durante um longo período. Hoje, com essa questão de inovação, disrupção, tudo acontece muito rápido. Mudou muito rápido, o ambiente se reestrutura. Então você, que é o líder, tem que estar adaptado a essa situação. Tá? Você tem que estar pensando lá na frente, tá? Isso vai acontecer. Tá? E eu ensino isso dentro do meu processo QV 360. Okay? Bom, então o que na verdade o meu programa, por exemplo, entrega? Tá? Identidade e valor claro. Então, quando você tem identidade clara, um valor claro, isso reduz a questão do conflito. Primeiro ponto. Liderança nexalista, adaptação de linguagem. Então o líder, ele navega por essas gerações, porque ele compreende as gerações, porque ele não está preso só na especialidade dele. Ele lê outras coisas. Lembra que eu te falei? Ele conhece sobre outros assuntos. E traz assuntos de espiritualidade, assuntos de psicologia comportamental, para dentro do processo decisório e condução dos liderados. Ok? Enneagrama. Por quê? Para que você entenda os perfis de personalidade. O seu perfil, para que você se auto-lapide primeiro, para que depois você entenda o perfil dos seus liderados, né, ou dos seus parceiros, e vá conversando de uma forma mais eficiente com cada tipo de personalidade. Isso é fundamental. E o 5S comportamental. O 5S não é só ficar organizando a empresa não, tá? Limpando, identificando, não é só isso. E por isso, por si só, já é extremamente importante. Mas não é só isso, tá? É organização também nas relações entre as pessoas. 5S também vai nisso, tá? Na relação entre as pessoas. Então, quando existe propósito, clareza, liderança consciente, nexalista, diversidade geracional, deixa de ser um problema e aí o que ele passa a ser? Uma vantagem competitiva. Quando você entende isso e você se adapta a isso, deixa de ser um problema e você passa a olhar o ponto positivo de cada geração e adaptar o processo para extrair o positivo de cada geração. Você está vendo como é uma mudança de paradigma, é uma mudança de mentalidade e você precisa fazer isso se você quer ser o líder desse tempo daqui para frente, tá? É a geração nexalista. Então, é importante estar preparado para esse contexto, ok? Empresas não quebram por falta de tecnologia, elas quebram por falha de comunicação. A empresa sabe o que precisa fazer, a empresa é excelente no que ela faz, entrega ótimos produtos, ótimos processos, mas está sofrendo com comunicação, ok? Líderes que aprendem a dialogar com gerações diferentes constroem times fortes, times engajados, preparados para o futuro. Né? Como é o slogan da ID Quality. Qual que é o meu slogan? Antecipando o futuro. Você tem que ter uma visão de antecipação do futuro. E eu espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Esse foi mais um podcast QV 360, qualidade e singularidade. E se você quer que eu trate de algum assunto específico, né? Sobre algum tema, não tem nenhum problema. Manda para mim aqui e a gente vai trabalhar esse contexto para você. Ok? Eu aguardo você no próximo podcast. Um grande abraço e até
meu próximo podcast. Até lá!